AIDS é uma pandemia, assim como o Covid-19, né? A gente teve o boom da AIDS, mas a gente tem a AIDS muito persistente ainda em algumas populações, que são populações mais vulneráveis. E no Brasil, a epidemia de AIDS se caracteriza assim. E a gente precisa voltar a conversar sobre esse tema, né? Precisa se conversar nisso na escola, precisa se conversar nisso nas casas, os pais com os filhos, para que as medidas de prevenção elas sejam adotadas. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Aspas. Os primeiros casos de AIDS foram encontrados descobertos nos Estados Unidos, Haiti e África Central em 1977 e 1978, mas só foram classificados como síndrome em 1982, quando se compreendeu melhor a doença. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1980, em São Paulo. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data foi criada em 1988 para incentivar o combate e a prevenção à doença causada pelo vírus HIV. Para falar sobre a importância desse dia e também da situação da AIDS na Bahia, o Entre Aspas conversa agora com a doutora Celci Nunes, diretora-geral do Instituto Couto Maia, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas e da AIDS na Bahia. Doutora Celci, muito obrigado pela sua presença aqui no Entre Aspas e por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com esse tema que é extremamente importante e que ficou muito secundarizado com a pandemia de Covid. Mas a gente precisa voltar a falar. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Todos os protocolos de segurança contra o coronavírus foram tomados para que nossa conversa aqui aconteça sem máscaras. Doutora Celci, eu começo perguntando para a senhora o seguinte: por que mesmo depois de 4 décadas de descoberta dos primeiros casos de AIDS, é importante se ter um Dia Mundial de Luta contra a doença? Olha, a AIDS é uma pandemia, assim como o Covid-19, né? Só que é uma doença que não é uma doença aguda, é uma doença crônica. Então, os casos, a gente teve o boom da AIDS, mas a gente tem a AIDS muito persistente ainda em algumas populações, que são populações mais vulneráveis. E no Brasil, a epidemia de AIDS se caracteriza assim. Então, onde é que você tem ainda aumento de casos de AIDS? Nas pessoas, como eu já falei, muito vulneráveis. Nos profissionais do sexo, de ambos os sexos, nos travestis e transexuais, nas populações de rua. E a gente está tendo aumento nos homens que fazem sexo com homens do sexo masculino, né? Os homens que fazem sexo com homens. Então a gente está tendo também um aumento nessa curva da doença. Então, esses homens, como a senhora disse aí, que têm aumentado os casos, eles podem até estar transmitindo para as mulheres. Com certeza, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são bissexuais. Isso com certeza pode estar acontecendo e a gente precisa voltar a conversar sobre esse tema, né? Precisa se conversar nisso na escola, precisa se conversar nisso nas casas, os pais com os filhos, para que as medidas de prevenção elas sejam adotadas. A senhora citou aí várias classes, vamos dizer assim, em que a doença está mais frequente, mas isso não quer dizer que é específica deles, que só ocorre com essas pessoas. Claro que não. Essas pessoas elas são mais vulneráveis, elas têm mais receio de procurar o sistema de saúde, elas às vezes não se testam, né? E aí acontece casos da doença mesmo. E como está a situação da AIDS na Bahia? Ainda é grande o registro de novos casos e de pessoas em tratamento lá no Instituto Couto Maia? Olha, a vigilância epidemiológica ela se voltou muito para a Covid. Então a gente não tem dados muito atualizados nem no Ministério da Saúde nem da Bahia, mas isso vai começar a ser feito. Mas o que a gente está vendo na prática é muito caso novo, pessoas doentes já com AIDS, e a gente tem que lembrar que do momento que você adquire o vírus para você desenvolver a doença é entre 5 e 10 anos. Então, provavelmente essas pessoas já eram infectadas e muitos nem sabiam, e já chegam no hospital doentes e muito jovens. Isso é o que tem preocupado a gente. A senhora falou em jovem, então existe uma faixa etária hoje em que o sexo, faixa etária e sexo
né, em que os novos registros estão mais frequentes? Sabe dizer isso? Sim, existem. A gente tem um problema com os jovens, porque eles, primeiro, eles não têm aquele medo da doença, porque eles não conheceram a AIDS antes de você ter um tratamento efetivo. E segundo, que a gente parou de fazer campanha de prevenção, de uso de preservativo. Então as pessoas se descuidam nessas relações, né? E não existe relação sexual completamente segura. O uso do preservativo é extremamente importante. Então, mesmo com todo esse aparato da internet, das redes sociais, os jovens ainda estão desinformados nessa questão da AIDS? Eu não sei se eles estão desinformados, mas eles estão, a prática deles é de não usar preservativo, né? E isso é preocupante. Talvez porque eles não tenham mais medo. A AIDS é uma doença hoje que tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Então, as pessoas perderam medo, mas assim, é uma doença que até o momento você vai tratar a vida toda. Então, quem quer um jovem já iniciar o tratamento de uma doença crônica? A senhora citou aí que o preservativo ainda é muito importante e os jovens estão esquecendo. Em que outros pontos sobre a AIDS as pessoas precisam ficar mais atentas atualmente, que já esqueceram, deixaram de lado? A principal transmissão da AIDS é a transmissão sexual, isso a gente não tem nenhuma dúvida. A segunda transmissão é a transmissão da mãe para o bebê, na gravidez e no parto. Então, a gente precisa fazer o exame no pré-natal, né? Porque quando você diagnostica uma doença na mulher, na gestante, ela vai se tratar e o bebê vai tratar nas primeiras semanas de vida. Então, isso tudo, e é importante a gente testar, porque assim, como a gente tem um tratamento que hoje, quando eu comecei a tratar pacientes com AIDS, eles tomavam 23, 19 pílulas por dia. Hoje a gente tem tratamentos com 2 pílulas por dia, extremamente eficazes e sem os eventos adversos, efeitos colaterais que a gente via antigamente. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, essas 2 pílulas, elas ainda apresentam os mesmos efeitos colaterais das outras 19 que ela falou no passado? De jeito nenhum, elas são muito mais seguras. Né? Elas não dão mais aquela síndrome que a pessoa emagrecia determinados locais, o rosto, os braços, as pernas, elas não dão mais isso, elas não dão mais aumento de colesterol, como as outras drogas davam, e elas são muito seguras do ponto de vista de que previne a mutação do vírus. Elas têm o que a gente chama uma barreira genética muito boa. Então a pessoa que está com HIV hoje, a gente trata de imediato, assim que tem o resultado do exame, a gente não espera mais que o sistema imunológico vá sendo reduzido e tal, que ele tenha doenças, não, a gente trata e essa pessoa pode passar a vida toda sem transmitir, porque quando você trata que a pessoa tem carga viral indetectável, ela não transmite e sem adoecer. Então, o diagnóstico precoce é importante. Então, a gente tem que pedir aos médicos, aos profissionais de saúde, que façam um teste, que solicitem o teste. A gente tem nas UPAs, a gente tem nos postos de saúde o teste rápido para HIV. Então, é importante que as pessoas se testem para a gente iniciar o tratamento precoce. Então, uma pessoa que for à UPA, que for nos locais que a senhora foi, só chegar lá e solicitar que deseja, dizer que deseja fazer o teste de estágios disponível para que façam? Exatamente. E a gente tem locais que você tem esse teste. A gente tem o CEDAP, que é funcionando no Garcia, a gente tem outros centros no Dedezeiros, que você tem facilidade de fazer esse teste. Só chegar lá e fazer o teste, às vezes até anonimamente, né? Com um número. E você vai... Porque a AIDS ainda tem muito preconceito em volta da doença, né? E às vezes a pessoa deixa de fazer o exame, né? Ele até se sabe de risco, mas ele deixa de fazer o exame para não ter o diagnóstico e para não ter o dissabor de lidar com o preconceito. Mas isso é bobagem, né? É importantíssimo o diagnóstico precoce. E a senhora saberia me dizer quantas pessoas hoje estão em tratamento na Bahia ou têm a doença na Bahia? Lá no Instituto Couto Maia só tem esse número ou só um número lá de pessoas sendo atendidas lá? Não, a gente tem um número grande de pessoas que a gente atende no nosso ambulatório que pegam o remédio, em torno de 1.500 pessoas. Mas isso é um dado do Couto Maia. O dado da Bahia agora, o atual, eu não estou com ele. Tendo diagnóstico, as pessoas podem ir direto lá no Instituto ou já são encaminhadas para lá? Como isso funciona? Quando ele tem o Instituto Couto Maia e o próprio CEDAP é para atendimento daqueles casos mais complicados, né? O paciente que acabou de diagnosticar
e que vai usar o primeiro esquema de antirretroviral, ele pode fazer isso em determinados postos de saúde, em determinados serviços da prefeitura, né? Não precisa exatamente do Couto Maia ou para o SEDAP, porque esses dois serviços são para aqueles casos mais complexos, né? Mas a gente pode orientar, encaminhar, não tem nenhum problema. Mas ainda são registradas no estado mortes causadas pelas doenças, né, que se advêm da AIDS no estado? A gente, agora, pós-pandemia, o que a gente está vendo é uma coisa que a gente não via há muitos anos. Porque teve esse período da pandemia que as pessoas, muitas, com medo da doença, né? Porque o imunodeprimido tem um risco de ter a doença mais grave do Covid, eles não saíam de casa nem para pegar os remédios. Muitos abandonaram o tratamento. E porque também teve, por exemplo, nós fechamos a nossa farmácia ambulatorial. Porque no lugar da farmácia, no lugar que fica a farmácia ambulatorial, nós montamos leitos no ambulatório. Então essas pessoas migraram para outros serviços para pegar o medicamento e às vezes é um serviço muito mais longe, é um serviço que ele não conhece, que não tem, ele acha que não vai ter o mesmo acolhimento, aí ele parou de tomar remédio. Não tem até mesmo, está com medo até mesmo de não ter aquela segurança do anonimato em pegar a medicação, de ter o nome exposto. Exatamente. Quando ele fica naquele serviço, ele se vincula muito àquele serviço. No momento que aquele serviço fecha, para ele se vincular ao outro serviço já é um pouco mais difícil. Então, muitas pessoas abandonaram o tratamento e estão chegando com doenças oportunistas. Doutora Soci, o Entre Aspas vai fazer um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Entre Aspas. Nessa edição estamos falando sobre a importância do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e também da situação da AIDS aqui no estado da Bahia. E nós estamos conversando com a doutora Celci Nunes, diretora-geral do Instituto Couto Maia, que é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas e da AIDS aqui no estado. Doutora Celci, no primeiro bloco nós falamos muito sobre o tratamento e a situação da AIDS aqui na Bahia. Agora eu pergunto para a senhora, o PrEP, o tratamento com PrEP realmente ajuda a prevenir a doença ou quem faz uso dessa medicação ainda continua tendo o risco de se contaminar? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Um pouco antes da pandemia, eu assisti a uma conferência de um médico de Nova York dizendo que eles estão querendo acabar com a transmissão do HIV em Nova York até 2030. Né? E como é que eles vão fazer isso? Exatamente com algumas coisas que a gente já conversou e com o PrEP e o PEP. O que é que quer dizer isso? Eles vão testar todas as pessoas que têm vida sexual ativa, primeira coisa. Quando você testa, que você trata, você interrompe a transmissão. Segunda coisa, eles vão fazer PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. O que é isso? Uma pessoa que está vivendo uma situação de risco, que tem vários parceiros ou parceiras, e que está temporariamente vivendo essa situação, ele toma uma pílula, que são dois remédios juntos e um comprimido só, e essa pílula já está comprovado que ela evita a transmissão, a aquisição da doença. Se ele se relaciona com alguém que tem o vírus HIV, se a pessoa se relaciona, ele não vai adquirir o vírus. Isso é chamado PrEP. A gente já tem serviço de PrEP em Salvador, que é exatamente no SEDAP, que é ali no Garcia.
E as pessoas vão lá, são avaliadas, tem um questionário, tem uma avaliação médica e ele pode começar a usar também gratuitamente pelo SUS. A gente tem também o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então é um profissional de saúde que tem um acidente com material de uma seringa, uma agulha de paciente HIV. Ele vai usar uma profilaxia pós-exposição. Uma pessoa que tem uma relação sexual com uma pessoa que ele descobre que é HIV ou que ele tem um risco de ter HIV, ele vai também e toma a profilaxia pós-exposição, né? Que são 4 semanas, é diferente da PrEP. A PrEP, ela vai durar enquanto persistir aquele comportamento de risco. Sim. E outra coisa que é importante, que a PrEP não abole a camisinha. Você tem que usar a camisinha e a PrEP. Tem muita gente tomando PrEP para não usar a camisinha, mas Isso uma coisa mesmo. não... Isso que eu ia citar agora, porque com isso, né, vários casos de pessoas que estão usando o PrEP e estão deixando de usar a camisinha, justamente o preservativo, achando que já estão protegidos e não vão se contaminar ou passar para alguém isso. Então, deve ter a consciência que o uso do preservativo deve ser constante. Deve ser constante. Por quê? Porque o preservativo previne também de outras doenças. Então, a gente está tendo casos aumentados de sífilis, né? Que é uma doença sexualmente transmissível. A pessoa que tem alguma doença sexualmente transmissível, ele fica mais exposta a adquirir o vírus. Então, é importante a gente prevenir todas as doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, condiloma, clamídia, entendeu? Tricomonas, todas essas doenças, porque elas facilitam a aquisição do vírus também. Agora, doutora, existe também as pessoas se confundem muito. Ser portador do vírus HIV é a mesma coisa de se ter AIDS ou não? Não. AIDS é uma doença instalada. O portador, ele não está doente, né? No momento que ele fica doente com alguma doença que a gente chama oportunista, aí ele tem AIDS. Então, são duas coisas diferentes. O portador a gente trata para ele não avançar para ter a doença. E a pessoa que já está doente, a gente trata para melhorar o sistema imunológico e ela parar de ter essas doenças oportunistas, né? Então, para nos dois casos, você usa o esquema antirretroviral. E no caso da não manifestação do vírus, isso pode levar a um diagnóstico tardio da doença? Isso também acaba complicando o tratamento? E é um fato também tão importante da prevenção? Claro, é muito mais fácil você tratar uma pessoa que foi diagnosticada recentemente, que o sistema imunológico dele ainda não foi atingido pela doença, atingido pelo vírus. O vírus destrói uma célula importantíssima na nossa defesa, que é a célula CD4, o linfócito CD4. Então, se aquela pessoa teve um diagnóstico antes do comprometimento do sistema imunológico, é muito mais fácil ele se manter muito bem por anos e anos e anos, né? A gente considera hoje a AIDS uma doença crônica. Se você demora de descobrir que tem o vírus, aí você demora de tratar, mesmo que você não esteja manifestando doença nenhuma, mas o seu sistema imunológico, ele já reduziu o número de linfócitos e para retornar é um pouco mais difícil. É mais demorado e às vezes você não retoma até aquele nível ideal de linfócitos para fazer a defesa contra esses micro-organismos. Doutora, infelizmente nosso programa está chegando ao fim e eu deixo aberto aqui para a senhora acrescentar aquilo que não foi dito, que a gente não explorou nossa conversa aqui, e dar um recado para as pessoas, servidores de saúde, o público geral que está nos assistindo nesse momento, sobre a questão da AIDS, nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Esse dia é importantíssimo porque ele volta a AIDS a estar na ordem do dia, né? Você fala sobre a AIDS, a mídia fala sobre a AIDS e as pessoas relembram dessa doença. Eu acho que os profissionais de saúde, eles têm um papel importantíssimo em conversar com os pacientes, em orientar a fazer o exame, né? Os médicos, eles precisam pedir para todo paciente que chega no ambulatório, no consultório, o HIV. Pelo que eu já falei, quando o diagnóstico é recente, você pode nunca sair da fase de portador, nunca adoecer, nunca ter AIDS. E também a gente precisa ficar atento para algumas coisas que às vezes está ali na cara que aquele paciente pode ter AIDS, por exemplo, uma diarreia crônica, alguma coisa de você incluir
na pesquisa, também o HIV. Né? Agora mesmo a gente está com um caso lá, um paciente ficou 4 meses com uma diarreia, fez não sei quantos exames, não fez o HIV, e já era uma doença oportunista do HIV. Então, chamar atenção para essas coisas. A gente precisa testar mais, a gente precisa conversar mais sobre AIDS e precisa usar preservativo. Doutor, é preciso também lembrar que a AIDS não é uma doença mais exclusiva da população LGBTQI+. Afeta os héteros também, que precisa acabar com esse preconceito. Exatamente. Não está errado não. A gente já passou pela feminização da AIDS, né? O número de mulheres, a gente passou a AIDS envelheceu, passou para populações mais velhas. Então a gente tem, e tem homem e tem mulher, né? Então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Isso não é uma doença que esteja relacionada ao gênero da pessoa. Qualquer pessoa pode ter a doença. Então, o recado está dado, é importante que todas as pessoas mantenham os cuidados, o uso do preservativo. Exatamente. Doutora Ceci, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas, foi de grande valia. Espero que todas as pessoas que estejam nos assistindo nesse momento saibam da necessidade de manter todos esses cuidados para prevenir e combater a AIDS. Eu queria falar uma coisa. Pois não. Eu acho que é importante também a gente falar do preservativo feminino, né? Do preservativo para a pessoa que tem o sexo biológico feminino, porque a mulher às vezes ela fica na mão do homem na prevenção. E se você utiliza o preservativo feminino, você tem um poder de dizer, olha, você não quer usar a camisinha, mas eu tenho a minha camisinha. E isso é importante também. Então fica o recado aí para você, mulher, que é importante que você também usem o preservativo feminino caso o homem não queira usar o preservativo dele. Essa edição, entre aspas, fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.